Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, que show de bola, que espetáculo, que vareio, o Furacão virou apenas uma brisa, que jogo, mano, teste pra cardíaco, o Corinthians, abre o placar, mete 2 a 0, depois, pelo amor de Deus, Corinthians, quer matar a gente do coração? Sofre um empate, mas aí no segundo tempo, parceiro, teve golaço do Memphis Depay, e Yuri Alberto dando um show. Mano, que partida fez o Corinthians. Só tem uma coisa pra falar. Flamengo, se preocupa não, que sobrou gol pra você no domingo. 5 a 0 fora o baile. Que espetáculo. Alô, fiel, chega representando com like, porque eu tô falando. Não vamos cair e ainda vamos ganhar as 2 Copas. Domingo a gente vai passar pelo Flamengo. Fiel, gostou da partida? Fortalece com like aí, mano. Hoje a meta é 2.000. Depois desse show, depois desse espetáculo, 2.000 likes pra Fiel. Representa, Fiel. Representa porque o Coringão botou o Atlético Paranaense num bolso. Memphis Depay, Garro, todo mundo jogou bola. Agora eu quero saber de você, pra você, quem foi o melhor em campo? Porque eu não sei dizer. Não sei dizer, mano. Todo mundo jogou bola. Fortalece com like aí e vamos ver a imprensa falar do Corinthians. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, mais um dia de Campeonato Brasileiro e tivemos a goleada do Corinthians. Sim, atenção, pode encher a mão aí. 5 para o Corinthians, 2 para o Atlético Paranaense, um resultado fundamental para o Corinthians, olhando para o final de semana, para tirar um pouquinho da pressão e também olhando para a sequência do Campeonato Brasileiro, afinal de contas era a briga direta contra o rebaixamento. Como o Fluminense conseguiu uma ótima vitória também contra o Flamengo, por 2 a 0, né? Primeira derrota aí do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, a equipe principal. O Fluminense também fica fora da zona do rebaixamento. E quem entra nessa dança das cadeiras aí é o Atlético Paranaense, que é bem verdade, tem 2 jogos a menos, um deles vai cumprir na semana que vem, mas o Atlético Paranaense, nesse momento, entra no Z4, assume posto nessa briga intensa de equipes pesadas do futebol brasileiro contra o rebaixamento, né? A gente está falando de Corinthians, está falando de Fluminense, tem o Atlético Paranaense nessa briga também. E sabe mais quem, né? Porque, afinal de contas, o pessoal está sendo puxado para essa zona perigosa aí. A gente vai falar desses 2 jogos, trazer a participação dos treinadores também nas coletivas, jogadores, tudo isso a partir de agora com Paulo Calçade, o Jean Oddi, o Vitor Birner e o Pedro Ivo Almeida. Jean, que jogo maluco, hein? O Corinthians abre 2 a 0, vai parecer que estava tudo bem, arrefeceu, o Atlético vai lá, empata, dá pinta que vai virar, começa o segundo tempo, 2 times meio desorganizados, né? Um jogo meio maluco e o Corinthians conseguiu golear. Tudo bem, Jean? Pois é, William, boa noite para você, boa noite a todos. Foi impressionante, né? A história do jogo, o roteiro da partida e é daqueles jogos que o torcedor do Corinthians, ele tem coisas do que reclamar, evidentemente. Acho que dá para reclamar bastante do que foi a segunda metade do primeiro tempo do Corinthians, depois de fazer 2 a 0 contra um Atlético Paranaense que não faz mal a ninguém ultimamente, né? São 10 jogos com 7 derrotas e 3 empates do Atlético Paranaense e o Corinthians toma o empate, né? Então foi realmente uma segunda parte do primeiro tempo para deixar o torcedor maluco. Mas no fim das contas, se você olhar para toda a conjuntura do que aconteceu, né? Acho que o Corinthians nem é que ele volta melhor no segundo tempo, mas aí, quando eu falo de conjuntura, eu estou falando também do gol do Memphis, né? Pois é, porque, assim, que golaço. Era um gol muito aguardado, o primeiro gol dele, e olha a importância desse gol, quer dizer, olha o quanto esse gol, até pelo momento do jogo, foi determinante e essencial para uma vitória que tem um peso gigante, né? Gigante. A gente tem que lembrar que o Corinthians tem jogos a mais do que os 3 times abaixo dele na tabela de classificação, tem jogos a mais do que 2 times acima da tabela de classificação, então seria desastroso não vencer hoje, perder ainda mais, seria um negócio desastroso para ficar com o cabelo em pé. E no fim das contas, eu acho que a partir do momento que esse resultado vem, a gente olha não só para o resultado, mas a gente olha para o fato de que o Corinthians tem jogado muito melhor do que já jogou. Nem acho que seja tanto o caso do jogo de hoje, por incrível que pareça, apesar do 5 a 2. Mas a verdade é que, independentemente do que foi a partida de hoje, essa loucura, essa imprevisibilidade, o Corinthians tem jogado muito melhor. O Corinthians, se a gente compara com as atuações dos outros times de baixa tabela, tem mostrado um nível acima. Então, o fato de sair da zona de rebaixamento, ainda que não
por pontos perdidos, né? Por pontos perdidos ainda o Corinthians estaria no Z4, mas sair na base dos pontos ganhos tem um significado muito grande, até porque, vamos falar, os times lá embaixo, né? Não adianta fazer classificação por pontos perdidos, porque os times lá de baixo não costumam ganhar tantos pontos assim. Exatamente. Então, eu acho que é uma vitória gigante. Talvez a gente possa chamar essa, né, pelo contexto, pela conjuntura, pelo confronto direto, pelo fato do Fluminense ter vencido, da vitória mais importante do Corinthians neste campeonato brasileiro até aqui. Pode ser mesmo. Já merecia ter vencido o Internacional naquele empate por 2-2 em casa também. Seria catastrófico perder mais pontos em casa, né? É um jogo com todos os requintes aí. Teve golaço do Mateuzinho, o gol do Memphis Depay, o primeiro camisa do Corinthians, golaço também. O gol do Yuri Alberto foi golaço e jogou bem o Yuri Alberto também. Bom que se diga, né? Bom que se diga, atuando muitas vezes como assistente ali, o Yuri Alberto vai muito bem. Tem várias coisas legais pra gente pontuar desse jogo, mas eu também quero ficar trocando aqui entre um jogo e outro. Passar também no Fla-Flu, porque era uma briga contra o rebaixamento do Fluminense, que saiu vitorioso, e um Flamengo olhando para o final de semana, né, Pedro Ivo? Inclusive poupou vários jogadores pensando no confronto justamente contra esse Corinthians. Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Jean. Fluminense e Atlético Paranaense vão se enfrentar. É um desses jogos aí que o Fluminense está devendo, o jogo que ele está devendo, e um dos jogos que o Atlético Paranaense está devendo, vai ser no próximo meio de semana, durante Libertadores, Sul-Americana, eles vão se enfrentar. E aí o Corinthians também de olho. O Corinthians que vai ter a Sul-Americana contra o Racing. E aí o Corinthians também de olho nesse jogo, porque, né, vai dizer muito ali sobre a parte de baixo. Mas é bom para o Corinthians, né? É bom que se diga. Porque quando a gente fala que o Corinthians tem mais jogos que todos os seus adversários praticamente na briga contra o rebaixamento, o fato de você ter um confronto direto entre eles é a certeza de que pelo menos um vai perder pontos, né? Ou 3, ou 2, e o outro pode perder 2 também. E aí cada um perde 2 pontos. Empatezinho pode ser um bom negócio aí. Agora, olhando para o final de semana, a gente vai falar de hoje, do final de semana, as coisas estão se misturando. O torcedor do Corinthians já começa a olhar para o final de semana, depois do jogo de hoje, uma outra expectativa. Olha, de repente dá, é possível, é só 1-0 e tal, jogando em casa. E o torcedor do Flamengo volta a ter aquela pulguinha atrás da orelha, porque estreou o Felipe Luiz, 2 vitórias e tal, parece que estava melhorando. Hoje o time parece que andou para trás, lembrou bem aqui o Pedro. Muda o comportamento, muda a expectativa mediante o que a gente viu hoje ou não influencia em nada? Bom, primeiro, boa noite a você, William. Fala, Jean, professor Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Isso é uma perspectiva muito pessoal. A minha não mudou nada. Exato. A minha nada. Para mim, a visão que eu tenho do jogo da Copa do Brasil é exatamente a mesma após os 2 jogos que a gente assistiu hoje, o jogo do Flamengo contra o Fluminense e a vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, que é um time bom, e eu enchi a boca para falar quando eu penso nos jogadores, na capacidade de montagem de uma equipe, mas para mim ainda não pronta, porque o que o Corinthians vivenciou no primeiro tempo, eu diria que foi desnecessário e não aconteceria se o time estivesse pronto. Que é uma coisa parecida, diferente, mas contra um time muito mais forte, com o que aconteceu no jogo contra o Internacional. O Corinthians é um time capaz de ter um volume ofensivo bem interessante, o Corinthians tem alternativas, o Corinthians tem jogadores que decidem, o Corinthians tem a força do seu estádio, o Corinthians tem intensidade e o Corinthians continua sendo mais vulnerável do que aceitável em alguns momentos dos jogos. E especialmente quando os jogos parecem totalmente controlados. Porque na hora do 2-0 para o Corinthians no primeiro tempo, todo mundo falou, o jogo acabou. É para fazer 5. Quase tomou a virada no primeiro tempo. Dado com esse todo mundo aí. Todo mundo, 99% das pessoas. A não ser os passionais, os que gostam muito do clube, torcem, obviamente tem seus temores e tal. Quem viu o que estava acontecendo em campo, viu que tudo... Tinha um personagem na redação próximo a mim que fez 2-0 e falou, tá com cara que vai tomar um empate. Tudo o que aconteceu com o Atlético Paranaense de julho para cá. É que ele tá... Não sei, tudo bem, deixa para lá, eu vou entrar. Tudo bem. 2-0 o Corinthians jogando mal. Mal, porém, sobrando contra o Atlético Paranaense, que não faz nada. Não estava sobrando. O Atlético Paranaense é o grande candidato ao rebaixamento. Ele fez 2 gols de escanteio, jogada de escanteio. Hoje parecia Dia das Mães. Tinha uma mãe querendo entregar de um lado, outra mãe do outro. Aí a mãe do Atlético entregou mais que a mãe do Corinthians. Eu sei que com um placar 5-2, para quem só olha para o placar, que é a maioria, você fala, esse cara tá louco. Mas a gente estava jogo junto, né? Falei assim, tá esquisito. Por quê? A bola, aí eu fui olhar o mapa de movimentação do Corinthians, de posicionamento médio. O que acontecia? O Birner, o José Martínez
era só passe para o lado. Não tinha uma infiltração, uma condução, uma bola mais... Tá esquisito. Aí ele abria Carrijo e Bidon. A bola ia para o lado e o Garro, Memphis e o William Alberto completamente distante. Você olhava o mapa de posicionamento do Corinthians, você tinha 8 jogadores atrás da linha de meio de campo. Não chegava. Tanto que uma hora o Memphis vem pegar a bola aqui dos volantes. No primeiro tempo. A hora que o Memphis está saindo para pegar a bola dos volantes, é um recado. Até eu concordo com tudo. Eu, inclusive, quando eu digo que o Corinthians é um time ainda vulnerável, é porque ele ainda não é um time bem treinado. Exatamente, concordo com você. Mas o Atlético Paranaense também é um desastre. Mas o engraçado, e o Atlético, se você pegar a campanha do Atlético, ele tem a maioria dos pontos do Atlético no campeonato, esses pontos são conquistados fora de casa. Eles têm jogadas de escanteios. E a bola do Mateuzinho, que é o Atlético todo entrar na área para o escanteio e entrar da área ficar livre para ele receber. Eu digo, tem que melhorar. O placar é extraordinário, pode esconder o que foi o jogo, mas o Corinthians tem jogado mais do que jogou hoje. Esse é meu ponto. O Corinthians tem jogado mais do que jogou hoje. Teve jogos melhores. E só para completar, você me perguntou. Sim. O Flamengo também é um time que está sendo modificado em ideia de jogo, em muitas questões, com um time alternativo. Eu acho que o Flamengo não é um time que você pode apostar que vai repetir as 2 primeiras atuações constantemente. Talvez repita, você não pode apostar, você não tem uma amostra para isso, uma amostragem para isso. Comparar, por exemplo, os climas de Vasco e Atlético no sábado e Corinthians e Flamengo no domingo. Não dá. E eu acho que é muito difícil, eu entendo como a gente fala, tem que pensar no brasileiro, que vier nas Copas, mas é muito difícil, a gente não faz isso aqui nunca. Você não tem como analisar o Fla-Flu de hoje, o Corinthians e Atlético Paranaense de hoje, isoladamente, sem carregar nada. O resultado, por muitas vezes, o 5-2, ele é difícil de friamente você explicar quando você fala que o Corinthians perde o controle no primeiro tempo, perde o controle no segundo tempo, mas fez 5-2 e ao mesmo tempo carrega um Memphis. Qual o tamanho do gol do Memphis hoje? Foi o 3x2. Pro Memphis, 3x2. pro corintiano. Um momento que não era o melhor do Pro que você carrega de ambiente até domingo, pro que você acorda. O gol mudou o andamento do jogo completamente. E o Flamengo olhou lá e falou: rapaz, o meu rival estava mal, o meu segundo tempo foi inexplicável. O trabalho que você não dá para dizer em 2 jogos que mudou o ano, ele continua mambembe, o ano do Flamengo ainda é mambembe, porque se cai no domingo, acabou o ano do Flamengo. Sim. Já parou porque é bom dizer, né, Pedro? É porque a derrota de hoje... A derrota de hoje enterra qualquer chance de título brasileiro. Então, o Corinthians, que pode estar atravessado com um monte de coisa, ele pode virar no vestiário e falar, imagina se a gente acaba com um desses caras. E o Flamengo, olha, o Flamengo não entendeu que o Corinthians perdeu o controle. Ele está dormindo pensando, os caras meteram 5 hoje e o Memphis chegou, hein? E o Memphis chegou lá. A vitória então, hoje... Tá muito, sabe? O empate hoje, ou a derrota do Corinthians, mexeria, eu acredito, muito talvez na escalação do domingo. Sim. Porque ele tem Flamengo e depois na quinta tem Racing. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e na segunda, né, contra o Cuiabá. Então, assim, ele tem uma agenda que tem uns espaços. Não digo para recuperar time e tal, mas ficaram 11 dias para jogar. Então... Todos os treinadores olharam para esse tempo. A primeira tarefa foi tentar recuperar um pouquinho os jogadores e não arrebentar com esses jogadores na volta. Então, acredito que o time do Corinthians domingo, talvez pode ter mudança, pode, mas vai ser um pouco diferente do time que a gente estava vendo. Pelo seguinte, chegou na semifinal, a gente sabe que numa não vai ser decisão. Na ida, né? Porque ali na ida, pelo amor de Deus, na ida a dupla... O Papito e o Bob Filho fizeram um negócio que estranhíssimo. Deram para o Flamengo a oportunidade de matar a Copa do Brasil ali e o Flamengo não soube aproveitar. Mas... O Hugo impediu. O Hugo jogou demais. Mas o que acontece? Acho que tem todo esse clima, tem Mateuzinho, Hugo, uma série de rixas que vão para campo. Mas é uma fase aguda e a passagem de fase se impõe ao rival. Olha a situação do Flamengo também. O Flamengo, se não passar, então ele não terá a possibilidade de disputar o título. E o Brasileirão... O Brasileirão foi hoje, né? Eu acho que dá pra... a vitória hoje poderia ainda dar um... Poderia, porque você ia colocar 6 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora, só pra gente deixar claro, são 9 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos e muita... Não, agora, neste momento, com o mesmo número de jogos. Sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Criciúma, muito provável uma vitória, abrindo 12 pontos aí com um jogo a mais, mas assim...
Olhando para o Botafogo, parece muito improvável alguém pegar essa diferença. Felipe Luiz está falando. O maior orçamento do Brasil, 2 anos só com o estadual, desse ano aqui. Não, e vai tentar salvar, sabe-se lá como, com o treinador indo pro 4º jogo. Que tá Não falando é que vai ter agora. um grande... Vamos lá com o Felipe Luiz. Rapaziada, é o seguinte, o Corinthians não pode ir com soberba contra o Flamengo não, parceiro. O Corinthians tem que ir com os pés no chão, sem salto alto. Essa vitória de hoje, mano, ó, primeiro tempo eu fiquei aflito. Primeiro tempo foi complicado, o Corinthians meteu 2-0 depois do empate, mano. Não tem esse corintiano que não se preocupou. Todo o corintiano na hora do empate se preocupou. Por mais que tinha aquela esperança, não, vamos fazer o terceiro. Mas mesmo assim a gente ficou pensando, caralho, mano, será de novo? De novo isso, Corinthians? Mas aí o Memphis Depay foi lá e fez um golaço de falta. Que golaço! Que golaço! Ó, e o Yuri Alberto, mano. Não adianta ser hipócrita, todo mundo já criticou o Yuri Alberto. Só que temos que dar agora o braço a torcer porque o cara tá jogando bola. Yuri Alberto tá jogando bola. O cara, mano, ó, virou assim a chavinha e o homem tá parecendo outro jogador. Não só pelo gol, mano. Não só pelo gol. Hoje todo mundo jogou bola. Teve uns caras que foram um pouco abaixo, mas eu não quero criticar quem foi abaixo. Eu quero falar que quem foi o melhor. Eu quero saber, na sua humilde opinião, quem pra você foi o melhor em campo hoje. Carrídio jogou muito, hein, mano? Carrídio joga bola. Carro é chover no molhado. Memphis Depay, primeiro tempo tava abaixo, muita gente achando que não ia acontecer nada, mas depois ele foi lá, lutou até o final e melhorou. Quem mais? Mateuzinho não comprometeu. Bidu não comprometeu. André Ramalho, falar o que do André Ramalho? Falar o que do Hugo? E o Kaká, com mais o zagueiro artilheiro? Todo mundo jogou bola, pô, hoje. Então, fiel, representa com like aí, porque Flamengo não é soberba. Mas fica tranquilo, sobrou mais gol pra você no domingo. Fortalece aí, fiel. E vai, Corinthians.